Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, vai deixar o hype, vai compartilhar o vídeo com os amigos e deixar seu feedback nos comentários. A análise retrô de hoje é sobre a seleção argentina comandada por Marcelo Bielsa, no período pós-Copa de 98, substituindo o ídolo Daniel Passarella, e conseguiram uma campanha incrível pré-Copa de 2002, chegando ao Mundial da Coreia do Sul e Japão com status de favorita. Mesmo tendo decepcionado, o treinador foi mantido até a Olimpíada de 2004 em Atenas, passando ali pela Copa América do mesmo ano, onde ele conquistou a medalha de ouro com uma campanha também irretocável. O time base jogava num 3-4-3 losango, e a escalação que eu vou cantar aqui vai mesclar alguns nomes que participaram da campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, e durante o Mundial o time acabou mudando um pouco, e eu vou pontuar essas mudanças, beleza? Deixa eu descer aqui para ver aqui a escalação. O Cavadeiro era o goleiro, o Vivas foi o zagueiro titular da campanha, mas ele foi cortado por lesão, e aí ele deu lugar ao Pochettino, ele mesmo, técnico do Tottenham, ex-técnico do Tottenham, do PSG, do Chelsea, né, no time titular. O Ayala era zagueiro central e o Walter Samuel, né, era o terceiro zagueiro. O Redondo, Fernando Redondo, foi outro cortado antes da Copa. Ele deu lugar ao Cholo Simeone, né, o Diego Simeone. Falei Giovanni Simeone, porque eu estou gravando aqui logo depois da gravação, né, do vídeo sobre o Napoli, e ficou na minha cabeça o Giovanni Simeone, que é filho do Diego Simeone. Esse é o Diego, o técnico do Atlético de Madrid, o pai do Giovanni, beleza? Zanetti e Sorin, que eram laterais, mas jogavam aqui nos vértices, né, do losango, os vértices laterais do losango. O Veron, que foi substituído no último jogo da Copa pelo Aimar. Ortega na direita, Batistuta era o centroavante e Cláudio Lopes era o ponto esquerda. Esse elenco ainda tem nomes como o volante Kili Gonzalez, o meia Marcelo Gadiardo, hoje técnico do River Plate, e os centroavantes Hernan Crespo e Cláudio Canidia. Era um elenco realmente bastante qualificado esse da Argentina. Outros que foram testados pré-mundial, mas acabaram preteridos da lista final da Copa do Mundo, foram o volante Santiago Solari, ex-Real Madrid, o meia Juan Román Riquelme, do Boca Juniors, e o atacante Javier Saviola, do Barcelona. Só para a gente ter uma ideia de como a geração argentina era boa naquela época. E essa era certamente uma das melhores safras do futebol argentino nos últimos e em todos os tempos. E o Bielsa experimentou só 28 jogadores em todo o período de eliminatórias. Como eu já disse aqui em outro vídeo, eu considero o estilo de jogo do Bielsa uma terceira via do futebol argentino. Quando só se debatia o menotismo e o bilardismo, o Bielsa importou conceitos da escola espanhola holandesa do futebol total, jogado nos anos 70, e criou uma vertente que serviu de norte para vários outros treinadores que vieram depois dele, como Jorge Sampaoli, por exemplo. O 3-4-3 de meio campo em losango, por exemplo, emulava o Barcelona comandado pelo Johan Cruyff, conhecido como Dream Team, que reinou no futebol espanhol, né, no futebol europeu também, entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90. O trio de zagueiro era físico, mas altamente técnico, com jogadores capazes de jogar de forma avançada, controlando bem os espaços nas costas dos laterais, que inicialmente jogavam como esses vértices laterais do losango. Então a gente via muito a seleção argentina com a defesa mais avançada, em linha alta, beleza? À frente de um primeiro volante altamente técnico, que era o Fernando Redondo, jogavam esses dois laterais, mas eu quero falar um pouco do Redondo, né, que conjugava a elegância de um passador canhoto, que jogava de cabeça erguida, e a contundência de ser o protetor da defesa, sendo essa ponta, né, de um losango defensivo no meio campo. Com a lesão dele e, consequentemente, seu corte antes da Copa, o Simeone, que era muito mais um marcador, né, do que um passador, deixou a saída de bola um pouco menos qualificada. Os laterais, Zanetti e Sorin, tinham por função, agirem como segundos volantes, mas também como alas, normalmente de forma alternada. Quando um subia, o outro ficava atento à necessidade de recomposição, com uma diagonal curta acompanhando a basculação da trinca para o lado atacado e vindo ocupar a extremidade da primeira linha do lado oposto, beleza?
Então a gente tinha aqui, por exemplo, um ataque pela direita. Se o Zanetti abrisse, o Simeone, e antes da Copa o Redondo, fazia essa aproximação, e aqui o Sorin ficava como se fosse um segundo volante. Se aquele lado fosse atacado, os zagueiros encostavam daquele lado, e aí o Sorin fazia uma diagonal para poder se comportar como um lateral esquerdo clássico de primeira linha de 4 mesmo. No outro lado, os mecanismos se invertiam, beleza? Se o lateral está mais avançado, aí era o Zanetti, quem funcionava como esse segundo volante, tinha que fazer essa função, né, de fazer a diagonal para retornar à primeira linha de defesa, beleza? Quando um dos laterais subia, o ponta do seu lado fazia uma diagonal em direção à área, tornando-se um segundo atacante. O movimento era feito com maior sucesso, né, pelo lado esquerdo, com o Sorin e o Cláudio Lopes, já que o Ortega pela direita ele era um meio atacante por essência. Então a gente via, quando o time atacava pela esquerda, o Cláudio Lopes vindo se tornar esse segundo volante, né? O Batistuta vinha para o segundo pau para receber um cruzamento aqui do lateral que subiu, só que quando isso acontecia pela direita, né, o movimento do Ortega era muito mais de uma aproximação pelo meio do que necessariamente como um segundo atacante. Então ele variava esse sistema tático. Com isso poderia variar o sistema para um 3-4-1-2, onde quem fica aberto do lado oposto da jogada era o ponta, mantendo a possibilidade de inversão de jogada, ou para um 3-4-3, né, com um quadrado de meio campo com o Ortega vindo se juntar ao Veron e abrindo um corredor para o Zanetti avançar pela direita, beleza? A escolha pelo Veron para cumprir essa função do enganche, mesmo sendo ele um carejeiro, na Inglaterra a gente chama de box-to-box, também era estratégica, já que numa necessidade os dois laterais poderiam ser usados como alas ao mesmo tempo, né? E ele poderia se juntar ao Simeone na dupla de volante. Já que o Cholo tinha pouca capacidade de passe, o Veron era um condutor de bola mais natural. Nas transições saindo de trás ele poderia subir como um autêntico box-to-box, alternando o sistema com um 3-4-3 ou até um 3-4-1-2, novamente com os dois laterais mais abertos e o Ortega assumindo essas funções de meia centralizado, beleza? Então, deixa eu colocar todo mundo aqui nas suas posições ideais para a gente explicar essa parte. Como o Veron ele era esse segundo volante natural, mas jogando na função de um 10, havendo necessidade, os dois laterais abriam e o Veron vinha fazer essa função de um segundo volante, beleza? Aí aqui o Ortega poderia se posicionar como esse 10, ou os dois permaneciam aqui como pontas por trás do Batistuta nessa variação para o 3-4-3, beleza? Com o mau desempenho do Veron, né, conhecido como Labro Rita, nos dois primeiros jogos, ele acabou sendo preterido e trocado pelo Aimar na rodada final. O Aimar, que é um enganche, né, clássico argentino, um camisa 10 daqueles, né, mais ofensivos realmente. Ele que mantinha as estruturas do time, mas num losango, ou mesmo num quadrado com as aproximações ali do Ortega, como eu disse. Muitas vezes a gente poderia ver esse desenho, né? O 3-3-2-2, um sistema bem pouco convencional, mas poderia acontecer. E se os dois alas avançassem ao mesmo tempo, um 3-1-4-2 também era uma das possibilidades táticas que o Bielsa tinha na Argentina. Seja lá qual fosse a variação, as ordens de organização ofensiva do Bielsa obedeciam muito aos conceitos do que ficou posteriormente popularizado como pilares do jogo posicional: compactação entre os setores, triangulações, amplitude e pressão no setor da bola na fase defensiva. Ao perder a bola, o time tinha que subir a marcação nos defensores, ainda na metade do campo do adversário, precipitando o passe e forçando o chutão, beleza? A seleção argentina se classificou para a Copa do Mundo com rodadas e rodadas de antecedência, com futebol encantador e uma campanha sólida de 13 vitórias, 4 empates e só uma derrota. 42 gols marcados e 15 sofridos em 18 jogos. Líder absoluto das eliminatórias com 43 pontos. 12 de vantagem para o segundo colocado, Equador. Só para efeito de comparação, o Brasil naquelas eliminatórias para a Copa de 2002 foi o terceiro colocado com 30 pontos.
9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 31 gols marcados e 17 sofridos, né, no caso. Porém, com toda essa moral de favorita, a seleção do Bielsa foi uma decepção no Mundial. Estreou vencendo a Nigéria por 1-0, né, o gol de Batistuta, que apesar de ter sido assim, um placar mínimo, o time argentino foi amplamente superior, poderia ter vencido com um placar muito mais confortável. Foi um bom cartão de visitas na Copa do Mundo. Parecia realmente que o time ia entregar tudo que se esperava. Na segunda rodada, derrota para a Inglaterra, gol do Beckham de pênalti, na revanche, né, da eliminação britânica para os portenhos da Copa de 98. Inclusive o próprio Beckham havia sido expulso naquele jogo em lance com o Simeone, e ele teve sua redenção ao marcar o gol da vitória naquela partida. Na terceira rodada contra a Suécia, só uma vitória classificaria a Argentina para a fase seguinte, e ela não veio. Além de começar perdendo, ainda empatou com um gol irregular do Crespo, né, pegando o rebote de um pênalti desperdiçado pelo Verón, o centroavante que era constantemente pedido no time titular ao lado do Batistuta, talvez ali no lugar do Cláudio Lopes, né? Ele invadiu a área antes da cobrança ser feita, mas a arbitragem validou o gol e mesmo assim não foi suficiente para fazer com que os hermanos avançassem de fase. Dá para comparar a eliminação daquela Argentina na Copa de 2002 com a eliminação brasileira, né, em 2006. Apesar de ter sido na primeira fase, não ser o atual campeão como foi o Brasil naquele Mundial, inclusive o Brasil que passou perrengue para se classificar em 2002 foi o campeão, né? E a Argentina que voou nas eliminatórias caiu na primeira fase. E o favoritismo, né, que a Argentina tinha, cara, pelo futebol bonito, né, que gerou altas expectativas, ele é bem comparável com o fracasso da seleção brasileira em 2006. Mas também depois, né, esse estilo de jogo, esse futebol bonito, bem praticado, encantador, depois a favor do Bielsa, que foi mantido no cargo. E aí em 2004 ele teve uma Copa América para tentar se redimir. E ele conseguiu chegar até a final contra um Brasil que poupou diversos de seus principais nomes. E mesmo vencendo a maior parte do jogo, os hermanos não só sofreram um empate no final com aquele gol do Adriano, tentando até dar cotovelada, né, no adversário, e perdeu a disputa por pênalti, né? O Brasil ganhou aquela Copa América da Argentina do Bielsa nos pênaltis. Foi 4-2. E aquele time argentino do Bielsa jogou com as mesmas bases táticas, jogou com os mesmos padrões, mas com uma escalação um pouco diferente, né, já que aquele elenco precisava ser renovado. E aí a escalação da Argentina naquela final foi a seguinte: Abondanzieri no gol, Colottini, Ayala e Heinz, os três zagueiros, Mascherano era o primeiro volante, Zanetti e Sorin, os dois vértices ali do losango, o Kili Gonzalez era o meio-campista mais avançado, ele que era volante, o Lucho Gonzalez na ponta direita, o Tevez, ele mesmo, Carlito Tevez, ele que era segundo atacante, jogou aqui como um centroavante, e o Rosales jogou na ponta esquerda. O último capítulo do Bielsa, à frente da seleção argentina, foi meses depois, né, na Olimpíada de Atenas, e usando uma boa parte do mesmo grupo que sucumbiu na Copa América. Lux no gol, Colottini, Ayala e Heinz na defesa, Mascherano, primeiro volante, o Lucho Gonzalez jogou aqui, ó, nesta posição, e o Kili Gonzalez nesta. Lembrando que na Copa América o Lucho foi ponta direita e o Kili foi meia. Na Olimpíada, o Lucho foi um carrilheiro pela direita e o Kili um carrilheiro pela esquerda. D'Alessandro, o enganche, Rosales jogou pela direita, Tevez, o centroavante, e Delgado, o ponta pela esquerda, beleza? Essa foi a escalação da Argentina, que venceu os 6 jogos da campanha na Olimpíada, marcando 18 gols e não sofrendo nenhum. Na primeira fase, 6-0 na Sérvia e Montenegro, 2-0 na Tunísia e 1-0 na Austrália. Nas quartas, 3-0 na Itália. Nas semis, 1-0 no Paraguai e na decisão, valendo a medalha de ouro, 1-0 no Iraque. Com isso, chegou ao fim a passagem de El Loco pela seleção argentina. Mesmo sem um título pela seleção principal, o trabalho de renovação por ele foi feito e metade do caminho visando a Copa de 2006 foi traçado por ele. Ele ainda comandou o time em mais um jogo das eliminatórias para a Copa, né, da Alemanha em 2006, vencendo o Peru por 3-1, mas desgastado e a pedido da família, né, que sofriam com as críticas em cima do trabalho dele desde o fracasso na Copa de 2002, acabou fazendo com que ele entregasse o cargo.
Ele ficou 3 anos depois disso sem assumir qualquer outra equipe, até topar o desafio de assumir a seleção chilena em 2007 e classificá-la para a Copa de 2010 depois de 3 edições de fora. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!